Como líderes definem as prioridades de suas atividades? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje e vamos falar um pouco da matriz de priorização, ou matriz Gucci. A ideia do vídeo de hoje é trazer uma ideia completa do que é a matriz Gucci, onde ela é aplicada, quais são seus benefícios, quais são as diferenças, quais são os principais erros que o pessoal comete ao definir o que é mais grave, o que é mais urgente, o que tem mais tendência a piorar. Nós vamos fazer exemplos bem detalhados, bem práticos e vamos discutir um pouco sobre como aplicar isso na sua rotina como líder. Então, para quem não conhece, a matriz Gucci serve para quando você está com bastante problemas ou bastante atividades no seu dia a dia, na sua rotina, você conseguir priorizar quais são as tarefas que você deve fazer primeiro e quais são as atividades que você deve seguir na sequência. E essa matriz categoriza 3 principais itens a serem avaliados, que é gravidade, urgência e tendência a piorar. Ela serve para classificar através de uma pontuação atividade a atividade e hierarquizá-las de uma forma decrescente. Em resumo, a matriz Gucci serve para você identificar quais são as atividades críticas e bolar qual que é a sua próxima tomada de decisão. No nosso vídeo a gente vai focar bastante em negócios, falando sobre a sua empresa, sobre o seu setor, sobre a sua equipe e o que isso pode impactar diretamente no seu negócio. Porém, essa matriz pode ser também aplicada na sua vida pessoal, identificando, por exemplo, quais são os melhores investimentos, quais são as próximas decisões mais críticas para a sua vida, se você quer fazer alguma mudança de hábito, uma mudança de carreira. Então, ela é bem versátil para você aplicar no seu dia a dia e facilitar a sua tomada de decisão. Então, olhando para a matriz Gucci, o primeiro item que nós devemos nos preocupar é o G, que aqui a gente vai chamar de gravidade. A gravidade na nossa matriz Gucci, ela é totalmente relacionada à palavra impacto. Então nós vamos avaliar as nossas ações, os nossos problemas, olhar um por um e verificar qual que é o impacto que essa ação tem em relação ao resultado da empresa, às metas da minha empresa e aos objetivos estratégicos. Um dos impactos que nós podemos listar é um impacto financeiro. Então aqui a gente vai avaliar o custo financeiro do nosso problema. Qual que é o impacto em relação ao lucro da empresa, ao faturamento, se ela está linkada a algum investimento. Nós vamos olhar para as nossas atividades e vamos verificar se essa ação não for realizada, qual que será o impacto, o que vamos deixar de ganhar, quais são as perdas envolvidas. Um segundo impacto muito importante que pode ajudar na sua tomada de decisão é o impacto operacional. Então, uma atividade pode ser considerada grave se ela tem impacto direto na eficiência da sua produção, na qualidade dos produtos, ou na produtividade da sua produção ou da sua equipe. Então aqui a gente olha para a operação da empresa, não só impactos financeiros, mas também operacionais. Um terceiro impacto é o impacto que a gente chama da reputação, o impacto reputacional. Eu vou colocar reputação aqui. Aqui a análise que deve ser feita é avaliar se essa atividade, se não for realizada, ela vai impactar a reputação da empresa, a imagem da empresa frente aos seus clientes, ou até um risco de afetar a credibilidade da minha empresa. Então, quando a gente fala que uma atividade é grave, ela pode sim ser considerada como uma atividade que ela vai causar uma baixa reputação frente aos clientes, ou fornecedores, ou stakeholders. Então, aqui sim, nós colocaríamos uma pontuação alta. Existem vários outros, mas um bastante importante também é o impacto legal. Então, imagina aqui que tem uma atividade pendente e essa atividade está linkada a alguma não conformidade legal ou de regulamentação da minha empresa, podendo causar alguns processos judiciais, multas e, claro, já linkando também algum impacto financeiro com a não realização dessa ação frente às outras atividades. Então aqui, mais uma vez, são apenas alguns exemplos para ajudar você a se guiar para quando colocar quais são as atividades mais graves e compará-las umas com as outras, utilizar sim esses requisitos, tanto financeiro, operacional, de reputação da minha empresa ou algum impacto legal. O segundo item da nossa matriz Gucci é a urgência. Quando a gente fala de urgência, nós falamos de prazo. Quanto tempo disponível eu tenho para realizar essa ação? Qual que é o meu prazo final para entrega de acordo com o cliente ou para o meu chefe? E caso eu não realizar essa situação logo, o que isso pode me causar? Então, quando a gente fala de urgência, falamos de prazo para resolução. Então aqui não tem muito segredo. Eu vou avaliar todas as minhas ações, se elas estiverem todas com um prazo já pré-definido,
eu vou categorizá-las, aquelas com prazo maior como menos urgentes e aquelas com prazo menor como mais urgentes. Em alguns casos, eu não tenho prazo definido com uma data. Então, uma outra dica para você definir quais são as atividades mais urgentes que as outras é verificar qual que é o impacto que essa ação está causando nesse momento. Então, vou colocar o impacto atual. Então, nesse ponto, já pode causar uma certa confusão quando a gente está comparando gravidade com urgência. Até porque gravidade, nós estamos falando de impacto, e urgência, também falando de impacto. Mas nesse caso da urgência, a gente está falando de um impacto na situação atual, um impacto real, nesse momento. E em gravidade, a gente fala de um impacto potencial. O que isso pode causar financeiramente, operacionalmente, reputação e legalmente. Não quer dizer que aconteceu. E urgência é o impacto imediato. Então, atual aqui e potencial nesse da gravidade. São diferentes. Muito importante ressaltar esse ponto. Logo, atividades que necessitam de ações imediatas, elas são mais urgentes do que outras. E nesse caso, avaliamos os impactos negativos ou as consequências negativas da não realização dessa atividade se não fizermos rapidamente. Por fim, o último item é tendência. Tendência é a avaliação desse problema, de como ele vai evoluir potencialmente ao longo do tempo. Sempre que você fizer essa matriz, você vai olhar tendência como probabilidade e vai avaliar quais são os impactos prováveis, os impactos futuros que essa ação pode evoluir se você não realizar nesse momento. Logo, o primeiro item de análise para ajudar e termos melhores referências é o impacto futuro. Para ficar bem claro para você agora, a gravidade, eu vou olhar o meu impacto potencial. Então, se eu não realizar essa atividade hoje, ela vai gerar grandes impactos para a minha empresa. A urgência é olhar como está a situação atual e verificar quais têm mais impacto hoje. E a tendência é olhar o meu impacto, seja grande, pequeno ou médio, e avaliar se ele vai aumentar, estabilizar ou até reduzir ao longo do tempo. Então, são três abordagens bem diferentes e a gente deve tomar bastante atenção quando for preencher. Mas vamos ter um exemplo prático logo mais. Um dos outros pontos da tendência é avaliar e monitorar como estão os indicadores. Quando a gente fala de tendência a piorar, nós temos que avaliar o nosso histórico também, se ele está aumentando, reduzindo, estabilizando, se a minha tendência é muito alta de aumento desse problema, ou da queda de vendas de uma forma muito brusca, é olhar para os dados e verificar as suas tendências e suas progressões ao longo do tempo. E um terceiro ponto que pode nos ajudar a identificar aquelas atividades com maior ou menor tendência a piorar é verificar se as causas raízes já foram tratadas. O que eu quero dizer com isso? Se as causas raízes não foram tratadas, é mais provável que a situação piore. Então, esses são os principais itens de checklist para você analisar quando for pontuar cada item da sua lista de atividades ou lista de problemas. Vamos fazer alguns exemplos. O que pode ser considerado uma ação com alta gravidade? Vamos supor que uma empresa identificou defeitos na fabricação de um produto e que esse produto foi para a casa do consumidor e que gerou danos à saúde dele. Esse defeito não foi pontual e foi identificado que um grande lote foi enviado aos consumidores com esse mesmo defeito. Percebe que esse problema ele pode afetar a reputação da minha empresa, pode ter grande impacto financeiro e até impactos legais, podendo provocar multas, processos judiciais e até fechamento da minha empresa. Um outro cenário comparativo, a gente pega essa mesma empresa e identifica uma quebra na máquina que gera uma queda muito grande de produtividade. Essa quebra vai gerar sim um impacto financeiro para a empresa e vai gerar um prejuízo naquele trimestre. Você percebe que as duas têm um impacto financeiro, a segunda tem até um impacto operacional, mas a matriz Gucci ela serve para comparar uma com a outra. Então, se eu for pontuar de 1 a 4, por exemplo, sendo 1 pouco grave e 4 muito grave, eu vou pontuar a primeira situação, que vai gerar riscos de reputação, impactos legais, impactos financeiros muito maiores que a minha segunda situação.
Então eu colocaria uma nota 4 para aquela primeira e uma nota 3 ou 2 para aquela segunda. De novo, é importante ressaltar que se eu tivesse apenas a segunda, que é aquela quebra de máquina, e uma outra menor, ela pode ser considerada nota 4. Mas, voltando, ela é uma análise comparativa, Gucci. Então, se eu tenho uma maior que a outra, eu vou analisando. Vamos agora olhar urgência. O que é um problema urgente? Vamos supor aqui um exemplo. Uma empresa, ela trabalha com dados de clientes, ela contém bastante dados, e um hacker, ele entra em uma semana e consegue tirar 10% de todas aquelas informações dos clientes e a empresa fica vulnerável. Olhando para os nossos critérios, ele não tem um prazo claro para resolução, mas o impacto atual que ele está causando é muito alto. Então eu devo agir aqui imediatamente, minha urgência é extremamente alta. Um outro exemplo de atividade é uma reunião que foi marcada daqui a 2 dias com a diretoria e a presidência para definir as estratégias do próximo trimestre. Eu tenho 2 ações. Uma que parece bem urgente, 3 dias, e ela envolve pessoas importantes, então me parece urgente. Mas outra, ela tem um impacto atual que ela, numa forma comparativa, e isso é uma análise pessoal, uma análise particular da própria empresa, ela vai ser mais urgente do que a primeira. Então não se esqueça, urgência tem a ver com o tempo disponível que eu tenho para realizar aquela atividade ou as consequências imediatas de eu não tomar medidas rápidas. Olhando para a tendência, um exemplo é eu tenho uma empresa, eu tenho um fornecedor que está atualmente atrasando pontualmente em algumas situações, está tendo dificuldades financeiras e eu não tenho um fornecedor alternativo nesse momento. Nesse caso, se a gente for avaliar os nossos critérios, ele não é um problema tão grave, não é um problema tão urgente, pois não tem um impacto nesse momento, mas sim ele tem a tendência a piorar. Futuramente ele pode apresentar uma evolução e esse fornecedor falir, por exemplo, e eu ficar sem fornecedor para atender a minha produção. Então perceba que quando eu falo de tendência, eu vejo o meu problema atual, que ainda é pequeno, mas ele tem uma grande tendência a aumentar se eu não resolver ele hoje, ou o mais rápido possível. Um outro exemplo para a gente avaliar tendência é uma reclamação que veio da minha empresa, da minha equipe, de um novo software de gestão que foi instaurado e que as pessoas estão com dificuldade de adaptação. Isso está causando alguns impactos operacionais, então se eu olhar para a gravidade, impacto operacional, ele pode ser considerado para a pontuação, porém a tendência natural de que as pessoas se acostumem com esse software é que o problema naturalmente ele vai reduzindo, ele não vai aumentar, muito pelo contrário, ele vai reduzir. Então quando a gente olha para a gravidade, ela é um ponto, e quando a gente olha para a tendência, nesse caso, ele é bem menor à medida que a equipe se familiariza com esse novo software. Se ainda está com dúvidas, vamos fazer um exemplo prático de como se calcula a matriz Gucci. Então vamos dizer que você tem uma lista de problemas e atividades, e o primeiro passo é você descrever um a um embaixo do outro. Vamos fazer. Finalizando todos os nossos problemas em uma lista, o próximo passo é colocar o G, o U e o T, gravidade, urgência e tendência. E por fim, colocar a multiplicação das 3, que é o final da matriz Gucci. Essa é a cara de uma matriz Gucci. Problemas e as pontuações, onde a gente vai compará-las umas com as outras. Quando eu falo de comparar, e aí que vem uma dica muito importante para você que nunca fez, ou para você que já fez algumas matrizes, só que tem dificuldade de como preenchê-las, a dica aqui é você fazer primeiro a gravidade de todas as atividades, todos os problemas, depois todas as urgências e as tendências. Por quê? Porque dessa forma você vai comparar a gravidade entre elas, umas com as outras, e vai ver qual que é mais grave com a outra, assim como as mais urgentes em relação às outras. Então, não fazer na horizontal e sim na vertical. Além disso, existem várias formas de você pontuar a matriz Gucci. Mas uma forma que eu gosto é fazer de 1 a 4. Por que eu gosto de fazer de 1 a 4? Porque não existe meio termo. Eu não vou ter uma atividade mais ou menos grave. Eu vou conseguir ver quais são as menos graves, as mais graves e separá-las. De uma forma resumida, eu não vou ficar em cima do muro em nenhum momento.
Olhando para a gravidade, como que eu vou categorizar então? 1, sem gravidade. 2, pouco grave. 3, gravidade média. E 4, extremamente grave. Urgência. 1, pode esperar. 2, pouco urgente. 3, o mais rápido possível. E 4, deve ser resolvido já. Por fim, a tendência podemos categorizar dessa forma. 1, não muda com o tempo. 2, piora no longo prazo. 3, piora no médio prazo. E 4, piora rapidamente. Vamos dar uma olhada nos nossos problemas. Vazamento de dados sensíveis dos clientes, queda na taxa de conversão do site de venda, né? Atraso na entrega de produtos ao cliente e falta de treinamento para novo funcionário. Olhando exclusivamente para a gravidade, nessa vertical aqui, qual que é mais grave? Cada situação, cada empresa, cada gestor vai ter uma visão crítica diferente. Então, por isso aqui é bem subjetivo e a forma da gente usar a matriz Gucci, esse é o objetivo, né? É nós priorizarmos e transformarmos essa subjetividade em algo quantificável. Então, no meu caso, na minha empresa, olhando para essa simulação, eu olho como vazamento de dados sensíveis dos clientes como mais grave, é altamente crítico, tem um alto impacto linkado diretamente com a privacidade do cliente. Nota 5. O segundo, colocaria atraso na entrega de produtos ao cliente, tem total relação com a taxa de satisfação do cliente. O terceiro, a queda na taxa de conversão do site, pode impactar a margem de lucro e a saúde financeira da empresa. E por último, falta de treinamento para novo funcionário. Vou colocar uma nota 2, porque vamos considerar que não é um posto de trabalho tão crítico para a minha empresa. Fechei gravidade, vou para a urgência. O primeiro que eu colocaria nessa situação hipotética poderia ser até vazamento de dados sensíveis aos clientes, porque os clientes estão aguardando uma resposta, eles estão preocupados, então isso gera um impacto, é um impacto real, é um impacto imediato. 5. Ele não necessariamente, tudo que é grave é urgente. Vamos até comentar algumas situações nesse vídeo mais para frente. E o segundo, eu colocaria sim também atraso na entrega de produtos ao cliente, porque nesse caso específico, os clientes estão esperando, eles estão aguardando esse produto, então ele sim é urgente, menos que esse aqui. Olhando para esses dois próximos, em relação a prazo, olhando para esse novo funcionário, vamos dizer que ele vai entrar daqui a 3 dias, então ele é urgente também. Vamos colocar uma nota 3 aqui. E a taxa de conversão no site, vendas, né? A nossa margem ainda está estável, então vamos colocar uma urgência 2. Fechamos a urgência. Por fim, tendência. Lembre-se que tendência é a probabilidade desse meu problema aumentar ao longo do tempo. Então, não necessariamente o problema grave e urgente, ele pode ter tendência a aumentar. Vamos dizer que esse vazamento de dados sensíveis dos nossos clientes, como a gente comentou, que tem também relação com análise de causa, os nossos analistas já verificaram qual que é a causa raiz e já mapearam, já fizeram uma ação de contenção. Então, esse vazamento não vai aumentar ao longo do tempo. Nesse caso, tem uma tendência baixa, a queda na taxa de conversão do site está piorando lentamente, então aqui também teria uma tendência mais baixa. Atraso na entrega de produtos ao cliente. Eu estou olhando o histórico, eu tenho alguns dados, meus indicadores, eles não mostram uma tendência de aumento desse atraso, e sim ele está melhorando com o tempo. Então, eu tenho atualmente uma situação grave, ela é urgente porque meu cliente está esperando, porém, olhando o meu histórico, nos últimos 3 meses estava pior. Então, o mês atual, melhor, ele está até melhorando ao longo do tempo, a tendência de melhora. E falta de treinamento para o novo funcionário, apesar de não ser tão grave e não tão urgente em relação a algumas outras, eu posso colocar uma situação que vai entrar 20, 30 funcionários daqui a 2 semanas. Então, se eu não resolver para esse novo funcionário nesse momento, daqui a 2, 3 semanas eu vou ter um problema muito maior. Então, a tendência de aumento ela é maior nesse caso. Pontuando, baseado nessas nossas situações hipotéticas aqui, poderia colocar um 4 nesse caso, um 3
taxa de conversão do site. E vazamento de dados, a gente está vendo que já foi contido o problema. 2, aqui também atraso na entrega de produtos ao cliente, já verificamos que não tem também. A gente pode ou não repetir, nesse caso eu coloquei os dois aqui na mesma linha. Qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é a gente multiplicar gravidade, urgência e tendência. Então, esse vezes esse vezes esse é igual a matriz Gucci. Vamos fazer esses cálculos. O que isso significa? O que essa pontuação me diz? Ela vai dizer exatamente qual que é a minha ordem de priorização. É para isso que serve a matriz Gucci. Então vamos pegar aqui qual que seria a minha primeira ação de uma lista de atividades, sendo que todas elas são sobre minha responsabilidade, que eu iria fazer. Primeiramente seria essa ação aqui. Primeiro. Segundo, essa aqui. Terceiro e quarto. Essa é a minha ordem de priorização. É dessa forma que eu vou realizar uma tarefa após a outra. Ficou claro, pessoal? Coloquem nos comentários o que vocês estão achando, se ficou alguma dúvida, e prometo responder assim que possível. Um ponto que eu gosto também de colocar é que muitas pessoas confundem, né? Nesse caso, eu deixei propositalmente um item com gravidade alta e urgência alta, baseado nessas nossas hipóteses, nossa simulação, mas nem sempre um item com alta gravidade pode ser um item urgente. Por exemplo, vamos supor que temos uma vulnerabilidade no nosso sistema de segurança da nossa empresa e que isso pode causar um vazamento de dados dos nossos clientes. Mas isso foi identificado pela nossa equipe interna, equipe de TI. O que quer dizer isso? Quer dizer que é uma situação grave, ela pode ter um impacto caso acontecer, né, aquela situação de vazamento de dados, então ela sim, ter uma vulnerabilidade é uma situação grave, porém não é uma situação urgente. Por quê? Porque devemos resolver, porque teremos impactos grandes, mas se não resolvermos nesse momento, nada vai acontecer atualmente, né? É uma ação imediata. Então veja como é importante entender cada um dos conceitos dessa matriz Gucci, da gravidade, urgência e tendência, e como isso pode ser extremamente importante na sua tomada de decisão como liderança. Não se esqueça de nos seguir no canal, ativar as notificações, que sempre temos alguns assuntos legais e importantes que fazem sentido para a sua carreira como profissional, como líder. E nos siga também nas redes sociais, e lá você vai encontrar uma comunidade de pessoas que têm o mesmo objetivo que o seu. Grande abraço e até a próxima!